Tiago, eu entendo tudo o que me falam, entendo tudo o que eu leio, o que eu escuto, só que não consigo me comunicar, eu não consigo falar russo, apesar de entender bem. Pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre esse probleminha muito frequente que acontece com vocês e acontece com todo mundo, na verdade. Tô aqui experimentando um formato de vídeo um pouco diferente, onde eu pego as principais dúvidas de vocês e vou gravar aqui um vídeo bem espontâneo, sem roteiro, sem nada, só simplesmente ligar a câmera e falar. Então vamos começar com essa pergunta, né? Eu entendo, mas não falo. Primeiramente, é importante mencionar que antes de você tentar se comunicar em uma língua, antes de você tentar falar ou então escrever, em geral você produzir a língua, né? Você criar a língua da sua boca ali, da sua mente, você precisa entender a língua muito bem, porque você só fala sobre aquilo que você entende. Então, o primeiro passo para você falar é você entender. Afinal, você só fala sobre o assunto que você entende. Isso acontece com línguas, isso acontece com qualquer coisa. Você não fala, por exemplo, sobre um tema que você não entende. Se você não entende sobre política, por exemplo, você tende a não conversar sobre política, né? Porque você não quer falar besteira. Se você não entende sobre futebol, você não conversa sobre futebol, porque você não entende ou você não quer falar besteira. Se você não entende sobre nutrição, sobre esportes, sobre física quântica, sobre qualquer coisa, medicina, você não vai falar sobre um tema que você não entende. E a mesma coisa acontece com línguas. Você só fala aquela língua que você entende. E se você não entende a língua, você não tem a capacidade de reproduzir essa língua. Então, aqui tudo bem, combinado aí que primeiro para você falar uma língua, você tem que entender, tá? Agora, Thiago, tá bom, eu entendo, mas por que eu não falo? A primeira coisa, se você entende a língua de verdade, então você fala, tá? Se você entende a língua de verdade, é só uma questão de prática, é uma questão de você colocar em prática e durante um tempo você praticar a habilidade de falar. Então, muitas vezes o cara vem aqui e me fala, Thiago, tá, eu entendo, só que eu não falo. A primeira coisa que eu pergunto é, tá, então faça o teste do radinho. Para quem não sabe, o teste do radinho é quando você liga o rádio em russo, não só um rádio, pode ser qualquer coisa. Quando você, por exemplo, assiste um vídeo em russo, e importante, tem que ser um vídeo real, tem que ser um vídeo feito de um nativo para outro nativo, tem que ser a língua russa da vida real. Não pode ser o seu professor falando russo devagarzinho para você entender. Não pode ser, tá? Tem que ser um vídeo real, feito de nativo para nativo. Não pode ser um vídeo que facilite para você entender melhor, né? A pessoa ali falando devagarzinho com palavras simples. Não pode ser. E aí você vai pegar esse vídeo, ou então esse podcast, esse rádio, e você vai anotar tudo que você está ouvindo a pessoa falar. Então a pessoa vai falar um monte de coisa lá em russo e você vai anotar tudo que ela está falando, né? É claro, pode pausar, não precisa ser na mesma velocidade em que a pessoa fala, você vai anotando. Não, é só você ouvir ou então você assiste a pessoa falando e você vai anotar tintim por tintim, cada vírgula, tudo que a pessoa falou. Se você conseguir anotar tudo certinho, se você entendeu tudo que a pessoa falou e você conseguiu anotar em russo, então você realmente entende muito bem. Só que 99,9% das pessoas que me falam que entendem russo, mas não conseguem falar, não passam nesse teste do radinho. Então, para você saber se você entende realmente a língua russa bem ou não, faça esse teste e depois vem aqui me falar. Se por acaso você passou no teste do radinho, então você realmente já entende a língua e você já está apto a falar. É só uma questão de prática agora, é só uma questão de você colocar tudo para fora e praticar, né? Afinal, o processo de entendimento da língua acontece em uma parte do cérebro. Agora, o processo de reprodução da língua, né, acontece em outra parte um pouco diferente. É claro que tá tudo misturado, tudo meio que embolado assim, funciona tudo em conjunto, só que entender é uma habilidade, falar é outra habilidade completamente diferente. Não completamente, 100% completamente diferente, mas é muito diferente. Então, para você falar, você tem que falar. Aí a pessoa fala, tá, eu entendo, mas eu não consigo falar. Eu pergunto para ela outra coisa, né? Segunda coisa que eu pergunto, nos últimos 2 meses ou então no último ano, quanto tempo você passou tentando falar russo? Quanto tempo você passou realmente praticando a língua russa, tentando se comunicar, tentando falar? A pessoa fala, na última semana eu tentei falar russo durante 30 minutos. E galera, isso não é suficiente. Para você falar, você tem que falar muito. E tem que falar muito mesmo, de preferência com consistência, todos os dias falando um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Se você falar hoje, você conversa ali durante 20 minutos, depois você passa 1, 2 semanas sem falar nada, todo o progresso que você obteve durante esse primeiro dia de prática que você teve, você já perdeu tudo. Então tem que ser uma coisa constante, ó. Todo dia você fala um pouquinho de russo. Fala com você mesmo, tenta conversar com você mesmo, tenta conversar com a parede, com o espelho. Até se você tiver um animal, né, um cachorro, um gato, tenta falar com esse animal,
Tenta se comunicar com as pessoas, que também é importante, só que tem que ser com frequência, tem que ser todos os dias um pouquinho, 10 minutos, 15 minutos, e isso durante um ano, tá? Não adianta treinar a sua fala durante uma semana, tá? Eu vou treinar minha fala durante uma semana e eu quero ver o que acontece, ou então durante um mês, para poder ver se eu realmente vou progredir, se vai dar certo. Pessoal, uma semana, um mês não é o suficiente para você aprender a falar uma língua bem, né? Para você aprender a colocar em prática aquilo que você já sabe, tu tem que fazer isso todo dia durante um ano, durante 2 anos. Não adianta ser por pouco tempo, ok? E outra coisa muito importante que eu preciso mencionar é que não importa o quanto que você entende enquanto você está lendo em russo. O que importa mesmo é o quanto que você entende enquanto você ouve, tá? É a partir da habilidade de escuta que você desenvolve a sua fala. Então, o pré-requisito para você conseguir falar russo bem é você entender bem não só aquilo que você lê, mas principalmente aquilo que você escuta, tá? A habilidade de fala, ela tá relacionada com a habilidade de escuta. Então, é a partir da escuta que você sabe o quanto que você entende. Se você entende russo, quando você ouve, né? Quando você ouve, se você entende muito pouco, então você vai falar muito pouco, não tem o que fazer. Se você entende muito, então você vai conseguir falar muito, você já vai ter o potencial de fala, você vai ter a capacidade. É tudo uma questão de capacidade. Quanto mais você entende, mais você fala, tá? Quanto mais você entende daquilo que você ouve, não daquilo que você lê. Ler também é ótimo, é uma maravilha, ajuda você a aumentar o seu vocabulário, a saber a usar as palavras de forma mais natural, só que o que conta mesmo é o quanto que você ouve e o quanto que você entende daquilo que você ouviu. Isso aí é o que vai contar principalmente na hora da fala, ok? Então, pra gente fazer um resumo desse vídeo, existem pré-requisitos para você começar a falar russo e para você falar bem. E esses pré-requisitos são você entender aquilo que você lê e principalmente você entender aquilo que você escuta. Se você não entende a língua, você não vai conseguir falar a língua, não tem como, ok? E a segunda coisa é que você precisa praticar. Afinal, entender é uma habilidade, falar é outra habilidade. Para você ficar bom em falar, você tem que falar. Assim que, sei lá, se você quiser ficar bom de briga, de luta, se você é lutador, você quer aprender a lutar. Ficar fazendo flexão em casa não adianta, cara. É claro que faz parte do processo, se você é forte, você bate mais forte, então você tem grandes chances de ganhar uma luta, só que ficar em casa o dia inteiro fazendo flexão não vai necessariamente te ajudar a ser um bom lutador, tá? Para você ficar bom de luta, você tem que lutar, tem que ir lá, tem que lutar, ok? Então, a mesma coisa é para fala. Para você ficar bom em falar russo, você tem que falar russo. Só que antes, lembre-se, antes você tem que entender, tá? Depois que você entende bem, aí sim você vai lá tentar falar bem. E você vai fazer isso com consistência, você vai fazer isso por muito tempo, durante um ano, todos os dias, 10 minutos, 15 minutos, tá? E importante também é que não basta você entender o seu professor quando ele fala devagarzinho para você entender, onde ele fala ali com palavras bem simples. Você tem que entender os nativos da vida real, tem que entender filmes em russo da vida real, tem que entender podcasts, tem que entender vídeos em russo, entrevistas, tem que ser uma coisa da vida real, tá? Não pode ser um russo artificial ali que foi facilitado para você entender. E aí você pode fazer o teste do radinho, né? Que é onde você liga ali uma entrevista em russo real mesmo, e aí você liga essa entrevista, ou então esse rádio, esse filme, e tudo que a pessoa for falando ali em russo, você vai anotando, tá? Vai anotando, vai anotando. Se você entendeu tudo ali, se você conseguiu anotar, então você passou nesse teste do radinho e você já está apto a começar a tentar falar a língua russa, tá? Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma coisa para complementar aqui esse assunto, deixa aqui nos comentários. Se você tiver uma dúvida também, deixa nos comentários e deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí com a galera, nos grupos do Facebook, de língua russa, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. Compartilha com todo mundo e me diga também se você gostou desse novo formato de vídeo, onde eu simplesmente ligo a câmera, começo a falar sobre um tema que vocês estão mandando para mim. É isso, eu te vejo no próximo vídeo. Paca, paca.